Demos graças, Senhor. Senhor, porque Tu és maravilhoso. Senhor, Tu nos trouxeste até aqui. Senhor, Tu tem nos dado a Tua vida. Senhor, Tu tem nos dado mais de Ti. Senhor, mais do Teu Espírito. Senhor Jesus, Senhor, também Te pedimos. Senhor, vem nos purificar. Senhor, vem nos lavar com Teu precioso sangue. Senhor, tirar toda a sujeira, Senhor, que acumulamos durante esse dia. Ó Senhor Jesus, Senhor, vem ser conosco. Senhor Jesus, Senhor, a todo momento, Senhor Jesus, porque nós somos fracos, Senhor, nós somos frágeis, Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, a todo momento, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Vamos ver, irmãos, Gênesis, capítulo 24, Senhor Jesus. Gênesis 24. Amém. Senhor Jesus. No capítulo 22, a gente vê que Deus prova a Abraão. Né? No capítulo 22 a gente vê isso e vê que no finalzinho do 22, bem no finalzinho, não, né? Antes, no versículo 19, ele diz assim: então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então a gente vê que no início do 22 ele sobe com Isaac, vai ele e Isaac, né, e a gente conhece toda aquela história. E no versículo 19 a gente vê que Abraão desce, com certeza nós sabemos, né, que ele desceu com Isaac, mas Isaac não é mencionado. A gente vê como se Abraão tivesse descido só. Ou seja, de fato, Isaac ele foi oferecido ali no monte, né? Então, aquilo que estava no coração de Deus, né? Então, ficou no coração de Abraão. E Abraão, ele fez o que Deus pediu, né? Quando chegou o momento de ele sacrificar, nós sabemos daquela história, que o anjo diz assim, impediu, né? O anjo impediu, mas, né? Tipificadamente, a Isaac, de fato, ele morreu. Né? Senhor Jesus, e como Deus fez com relação a Jesus, né? Jesus morreu no nosso lugar, né? Isaac é uma tipificação de Jesus. Então Isaac ele morreu aqui nesse capítulo, né? Capítulo 22, né? Senhor Jesus, isso em tipificação. No versículo 23 a gente vê assim, ó, do capítulo 22, diz assim: Betuel gerou a Rebeca. Né? Então a gente vê Isaac morrendo, né? E a gente vê aqui Rebeca nascendo, né? E no capítulo 23 a gente vê a morte de Sara. Então quando a gente vê a morte de Sara, é como se a história agora da primeira aliança, né, dos judeus tivesse dado uma pausa, como de fato aconteceu com relação quando Jesus veio, né, que Jesus morreu. Então a história dos judeus eles deu uma pausa, e aí houve, né, o chamamento da igreja. E aí é que a gente vem, né, para o capítulo 24, né, quando Sara morre, né, houve essa pausa, né, na história dos judeus, né, e aí começa a história da igreja, né? Senhor Jesus, Rebeca nasce, né? Senhor Jesus. Então a gente vê nesse capítulo 24, né, o nascimento da igreja, né? Isso que está acontecendo hoje, né? O crescimento da igreja, né? Deus chamando pessoas para poder edificar a sua casa, né? E o Espírito chamando pessoas, né? Senhor Jesus. Então nós vamos lendo, né, esses versículos, e a gente vai, né, tentando passar para os irmãos algumas coisas, né? Amém. O versículo, capítulo 24, né? De 1 em diante. Então diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Então a gente vê aqui esse servo, né, que ele diz é o mais antigo. Ele não fala o nome desse servo. Então esse servo aqui é o Espírito Santo, né? Representa o Espírito Santo. Não é que é o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. E diz assim, que esse servo governava tudo o que possuía, o que Abraão possuía.
Então aqui esse servo representa, né, o Espírito Santo, né? Abraão representa Deus, né? E esse servo representa o Espírito Santo, que possui tudo o que o pai, né, no caso Abraão, tinha. E ele diz assim, o versículo 3: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposas para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Senhor Jesus, né? Aí diz assim o 4, né? Mais irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então aqui, né, o pai, Abraão, manda o servo, né, ir lá onde que ele morava para poder escolher, né, ou encontrar uma mulher para ser esposa, né, a noiva de Isaque, do seu filho. Então isso que o Espírito Santo tem feito hoje, está fazendo, né? Está procurando pessoas para ser a noiva de Jesus, né? O Espírito Santo tem procurado essas pessoas, né? essa noiva, né? Então esse servo ele foi justamente fazer isso, né? Procurar essa noiva, né? Senhor Jesus. Versículo 5, ele diz assim: disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. É interessante porque Isaque ele nunca esteve lá na terra onde que Abraão nasceu, né? Então ele diz assim: cautela, né? Não faças voltar para lá o meu filho, né? Senhor Jesus. Então quando Isaque teve, né? A gente vê que ele nunca esteve, né? No capítulo de João, capítulo 14, Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 16, Senhor Jesus, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Versículo 26. Versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando ele diz aqui, né, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Ao Senhor Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfão, enviarei o outro, né, um Consolador, né? Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo, né? E aqui Abraão ele não enviou o Senhor, ele enviou o seu servo, não enviou o filho, né? E ele diz assim: cautela, né? Vá você. E o Senhor diz assim: eu não vos deixarei órfão. Quem deixar órfão é um pai, né? A mãe, né? Então o Senhor diz, né? Eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Então Abraão disse que Jesus não vai, quem vai é o Consolador. E ele diz, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então o Pai envia o Espírito e o Pai envia quem? Em nome de Jesus. Então a gente vê aqui os três novamente, né? O Pai enviando quem? O Espírito, que é o Consolador, em nome de Jesus, né? Senhor Jesus. Então no versículo, voltando para Gênesis, né? Que ele diz assim: respondeu Abraão: cautela, não faça voltar para lá o meu filho, mas quem vai é você, o Consolador. Então a gente vê aqui que de fato esse servo representa o Espírito Santo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11 de Gênesis 24, Senhor Jesus. O 11 até o 14 diz assim: fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor Deus meu,
Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão, Senhor Jesus. Esse versículo 12, quando ele diz assim, rogo-te que me acudas hoje, coloca ali aquela outra versão. Ele diz aqui, bom encontro, diz assim, e disse o Senhor, Deus meu, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Essa é a primeira vez que aparece esse nome, bom encontro, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esse bom encontro, eu lembro daquela questão da samaritana, quando diz assim, é necessário que eu passe lá, o Senhor diz. Então não foi tipo assim, coincidência de o Senhor ter passado lá para falar com a samaritana. E tem outra história também, a de Ruth, quando diz assim, eu vou lá para pegar o que cair, o pessoal que está pegando a comida, o plantio lá, então o que for caindo eu vou pegar. Pegando, que eles podiam fazer isso, segundo a lei. E aí a Bíblia diz que ela caiu justamente no campo de Boaz. Isso aí foi o quê? Foi um bom encontro. Muitas as pessoas no mundo acham que isso é sorte, mas não é sorte, é Deus fazendo suas providências nas nossas vidas. Então não é questão de sorte, é Deus nos dando um bom encontro. Não é questão de sorte, não é questão de coincidência, é um bom encontro. E aqui foi um bom encontro, que o Senhor fez com que ele encontrasse justamente alguém que fosse da família de Abraão, e justamente aquela que era prometida para Isaac, que era Rebeca. Então aqui foi um bom encontro, Senhor Jesus. Volta ali, pode voltar para a outra versão. Senhor Jesus. O 13, o 13 e o 14, diz assim, eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele ora dessa maneira, olha, eu vou lá, fico aqui esperando na fonte, e a menina, a mulher que chegar, a moça que chegar, e eu for lá e disser, pedir água, e ela me der água, ainda mais dê água para os meus camelos, então é essa a que eu estou procurando. E aí ele termina dizendo assim, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, a gente sabe que depois que a gente vai ler, e a gente sabe que de fato o que ele encontrou foi Rebeca. Então não é uma questão de sorte, mas é uma questão de um bom encontro. O Senhor deu um bom encontro a ele. Então o Senhor tem nos dado várias vezes esse bom encontro. E a gente sempre ora ao Senhor para que o Senhor tenha nos dado e nos dê vários desses bons encontros. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 15 e o 16. Senhor Jesus. Diz assim, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Bituel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Senhor Jesus. Então aqui apareceu Rebeca, E o versículo 16 diz assim, a moça era muito formosa. Irmãos, a igreja é muito formosa, Senhor Jesus. Deus, quando Ele olha para a igreja, mesmo nós estando cheios de falha, cheios de defeito, mas o Senhor ainda nos vê muito formosa. Em Efésios, capítulo 5, Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 26
e o 27, Senhor Jesus, Efésios, diz assim: para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Aleluia. Essa é a igreja, né? Essa é Rebeca, né? Que é muito formosa, né? A moça era muito formosa de aparência, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, né? Igreja gloriosa, porém santa, né? E sem defeito. Essa é a igreja, irmãos, né? Como eu já disse, né? A gente ainda é cheio de defeito, né? Mas quando o Senhor não olha individuais, né? Mas olha o coletivo, e aí Ele nos vê sem mácula, né? Sem ruga, né? Muito gloriosa, né? E muito formosa de aparência, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Voltando ali para Gênesis, Senhor Jesus, diz assim, versículo 17 ao 20, diz assim: então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco de água do teu cântaro, né? Aqui a gente lembra também de novo da samaritana, né? Que o Senhor chega e pede ela: dai-me de beber, né? E a gente consta toda aquela história, e aqui ele fala do mesmo jeito, né? Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse: tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam. Senhor Jesus. É interessante, nós sabemos já disso, né, mas é interessante sempre estar repetindo. Vamos ler o 20, diz assim, né? E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos. Né? No versículo 10, de 24, ele diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, né? Então, eram quanto? 10 dos camelos, né? Cada camelo, né, eu estava olhando, né, eu fui procurar, diz assim, né, são 135, né, litros de água. Cada camelo, eles podem beber até 135 litros de água. Então, era 10 camelos, e somando por 10 dá 1.350 litros de água. E é interessante que essa questão eu não tinha olhado ainda, que disse que ela corria, ela não pegou a questão de lá e botava aquela coisa, mas ela corria, era tanta água que ela teve que correr. Então ela se esforçou, né? Se esforçou bastante para poder dar aquela água, não só o servo lá, né? Mas a 10 camelos, né? Todos os camelos. E é interessante que ela é quem se prontificou a servir, né? Então isso nos mostra, né, que nós temos que ajudar, né? Nós temos que servir, tá sempre servindo a Deus, né? Servindo ao Senhor, servindo ao Espírito, né? Senhor Jesus, o Senhor sempre está querendo que a gente possa servir, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então diz que ela correu, né? Senhor Jesus, versículo 21. Diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o bom termo à sua jornada, né? E ele ficava lá só observando, né? E aqui tem a palavra bom termo, né? Coloque ali agora a outra versão, que ela diz, uma palavra, ela não diz bom termo, ela diz prosperar, né? Senhor Jesus, prosperado. Ele diz assim, ó: e o varão, estando admirando de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então ele queria saber se o Senhor tinha feito com que a jornada dele tinha sido próspera ou não, né? Senhor Jesus. E é interessante que prosperado o que? A sua jornada.
Muitas vezes as pessoas, né, e tem alguns irmãos que falam essa questão de prosperidade, né? Prosperidade de financeira. Né? Mas aqui, a primeira vez que aparece a palavra próspero, né, prosperidade, é aqui. E ele fala na questão de uma prosperidade de uma jornada. Não é a questão de dinheiro ou de financeira, né? Claro que pode ser, mas ele fala de uma prosperidade de uma jornada. Ou seja, de uma jornada de como ser um pai, a jornada da sua, do seu emprego, da sua questão do seu estudo. Então, a sua jornada. E com relação também até prosperidade financeira também, na sua jornada. Então, uma prosperidade na sua jornada. E é interessante também perceber que é a primeira vez, né, como eu já falei, e em Gênesis aparece 7 vezes essa palavra prosperidade. E só nesse versículo, nesse capítulo, são 4 vezes que aparece. Em Gênesis todo, né, aparece 7 vezes. Né? E só nesse capítulo aparece, no caso, 4 vezes. A gente vê a segunda vez, né, nessa mesma versão ali, mostra aí, versículo 40, Senhor Jesus. Diz assim: Ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então, enviará quem? O seu anjo contigo. Ele não diz os anjos, ele diz o quê? O seu anjo, singular. Então, o próprio Senhor vai conosco. Né? O anjo, no caso, é o quê? É um mensageiro, né? Essa palavra anjo é mensageiro. Então, o Senhor vai conosco e nos faz prosperar, né, no nosso caminho ou na nossa jornada, como dizia lá. Então, essa é a segunda vez que aparece. Então, o Senhor vai conosco na nossa jornada, para que a gente possa o quê? Prosperar. Versículo 42 diz assim: E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperais o meu caminho no qual eu ando, então aqui a gente vê a terceira vez, né? Prosperais, né? Então aqui a gente vê que é outra maneira com que o Senhor faz com que a gente prospere, é o que? Quando a gente ora. A gente ora, né? O Senhor faz com que a gente prospere, né? Senhor Jesus, né? O Senhor vai no nosso caminho e aí a gente ora e aí a gente prospera, né? Isso faz com que a gente prospere, né? A gente andando com o Senhor e orando, né? A quarta vez, versículo 56, Senhor Jesus, diz assim: Ele, porém, lhe disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Dai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Então, ele diz aqui que é quando o servo já tem terminado sua tarefa, né? Quando Labão quer que ele fique, ele permaneça, e ele diz assim: não me detenhas. Ou seja, eu já terminei a minha obra, aquilo Deus já tinha me comissionado a fazer. Então a gente prospera quando a gente faz aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Então a gente andando com o Senhor, orando e fazendo aquilo que o Senhor manda, o Senhor nos faz prosperar. E como eu já disse, né, são 7 vezes, só nesse capítulo aparecem essas 4 vezes, então nos mostra, irmãos, que o Senhor também nos faz prosperar, né, quando nós estamos na igreja. Né, quando nós estamos no Espírito, né, então o Espírito nos faz estar na igreja, e a gente estando na igreja, o Senhor nos faz prosperar. Né, Senhor Jesus, voltando para a história, versículo 22, amém. Senhor Jesus, versículo 22, começa aqui, amém. Lê aqui na minha Bíblia. Senhor Jesus, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, e a comitiva?
Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palhas e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Senhor Jesus. Então ele se inclinou. Tem muitas, esse capítulo, porque Gênesis sempre tem isso, né? É a primeira vez que aparece esse nome também, se inclinou para adorar a Deus. E a gente lembra, né, de João, capítulo 1, não, João, Senhor Jesus, capítulo 19, versículo 30, Senhor Jesus, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Quando eu vi isso aqui, né, e a gente sempre pensa assim, não, ele morreu, né, e aí a cabeça tombou, né, e foi quando ele morreu, ele tombou a cabeça, né, mas ele não morreu e tombou a cabeça. Diz que ele, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, ou seja, o Senhor estava vivo. Então o Senhor, inclinando a cabeça, ele estava em adoração a Deus. O Senhor adorou a Deus, né, ele estava ali, né, e ele inclinou a cabeça, adorou a Deus e rendeu o Espírito. Aleluia. Né? Senhor Jesus. Então, quando o homem lá, ele inclinou a cabeça, né, que foi a primeira vez que diz lá, a gente vê que o Senhor também fez justamente isso. Ele, inclinando a cabeça, adorou a Deus e rendeu o Espírito. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Né? Voltando para Gênesis, versículo 27. E disse: bendito seja Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Então aqui a gente vê a questão lá que a gente falou, né, do bom encontro. Né, quando ele ora e diz: Senhor, né, eu vou ficar aqui. Então quando aparecer a mulher, aquela coisa tudo que a gente viu, né, e de fato apareceu. E quando ele pergunta: quem é você? Aí ela diz assim: eu sou parente, né? Ela acaba dizendo: eu sou parente. Então aí ele diz assim, né, o 27, né, e disse: bendito seja o Senhor de meu senhor Abraão, que não me retirou a benignidade e a sua verdade, né? Senhor Jesus. Então ali ele sabia que Deus tinha feito com que ele tivesse um bom encontro, né? Então não é uma questão de sorte, voltando a falar, né? Não é uma questão de sorte, é Deus agindo, né, em nosso meio, Deus fazendo com que a gente encontre a pessoa certa na hora certa, que estejamos também na hora certa, né, naquele lugar que o Senhor determinou que nós estejamos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? E novamente aqui a primeira menção, né? A primeira vez que aparece benignidade e verdade. Isso aqui eu digo na questão dessas duas palavras juntas, né? Senhor Jesus, que é o que? Graça, né? Benignidade é graça. Graça e verdade. Então a gente vê isso junto também, né, lá em João, capítulo 1, Eliel. João, versículo 17. Né, esse versículo nós conhecemos tanto. João 1, né, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, diz assim, a graça e a verdade, a benignidade, né, e as verdades vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui é a primeira vez em Gênesis, né, e aqui a gente vê a primeira vez também em João, né, que a graça e a benignidade, irmãos, andam juntas, né, e o Senhor tem nos trazido, né, a lei veio por Moisés, né, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, né? Senhor Jesus. Então, voltando ainda à história de Gênesis, né? Eu estou correndo aqui porque é o capítulo maior da Bíblia, né? Que da Bíblia não, o capítulo maior de Gênesis, né? Que vem nos mostrar justamente esse chamamento que o Espírito Santo está fazendo da igreja, né? Chamando a igreja, chamando os redimidos, né? Senhor Jesus, vamos dizer assim, é a criação da igreja aqui, né? Que é Rebeca representando a igreja, né? Isaac representando Jesus como noivo, né?
o Espírito Santo sendo representado pelo o servo e Deus sendo representado por Abraão. Senhor Jesus. Versículo 27 nós lemos. Vamos dar um pulo, que agora a gente vê tudo aqui é quase repetido, que ela vai contar os seus parentes, né? O versículo 28 diz assim: e a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Aí quase tudo repetido aqui, né? Que até o que ele fala também é. Então, para adiantar, nós vamos para o versículo 58. Senhor Jesus. Amém. Diz assim, a gente vai ler só dá tempo não. Senhor Jesus, eu ia abrir um parênteses aqui, mas aí é só uma questão que não tinha nada a ver, mas é interessante. Mas eu, devido à hora, vamos continuar. 58, diz assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua mãe, e ao servo de Abraão e seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem, o servo tomou a Rebeca e partiu. Eu queria falar só essa questão aqui, do 61, quando diz assim: então se levantou Rebeca com suas moças. Senhor Jesus, quando a gente vê só assim por cima, por alto, a gente lembra ou acha que só foi Rebeca, mas aqui diz que levantou Rebeca com suas moças, ou seja, são aquelas moças que ajudam, não, a pessoa que tem assim um poder aquisitivo melhor. Então tinha aquelas aias, né? Tinha o aio, né? Tinha aquelas pessoas que cuidavam, né? Essas moças, né? Então a gente vê aqui pessoas que ajudam a Rebeca, né? Ajudam o quê? A igreja. Então hoje o Senhor também está esperando com que apareçam essas moças, né? Que ajudem, né? Pessoas que sirvam, né? na igreja, né? Senhor Jesus, pessoas que estejam no serviço de música, né? Serviço de recepção, no serviço da palavra, né? Tem vários serviços, Senhor Jesus, que o Senhor espera que nós sejamos esses que ajudam, né? Aqueles que estejam no serviço, Senhor Jesus. Senhor Jesus, continuando, 62, né, e o 3, diz assim: ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos, né? Senhor Jesus. Eliel coloca o 63, né, em outra versão, que ele vem falar, a nossa diz assim: saíra Isaac a meditar. Ele diz assim: Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Então ele não estava meditando, né? É bom a gente meditar, mas melhor é o que? Orar. Senhor Jesus. Então ele saiu a orar no campo. E nessa oração, ele diz que eis que vinham camelos, né? Senhor Jesus. Eu não sei o que ele estava orando, mas quando ele levanta os olhos, ele vê camelos, né? Esses camelos, irmãos, justamente eram aqueles que vinham trazendo Rebeca, né? E vinha como servo, né? Senhor Jesus. Então muitas vezes nós estamos esperando, né? Algo que o Senhor nos tem dado, e aí não tem chegado ainda. E aí a gente ora, né? Quando a gente começa a orar, aí a gente levanta os olhos, aí vem os camelos, né? Senhor Jesus. Então é uma questão às vezes de saúde, né? Que nós estamos passando por dificuldades, e aí a gente começa a orar. Então quando a gente ora, né, os camelos começam a vir. Senhor Jesus. Então, irmãos, devemos orar, né? A todo tempo, né, nós devemos orar,
né, buscar a vontade do Senhor, né, buscar aquilo que o Senhor tem nos dado, né, buscar a comunhão, né, com os santos, né, estarmos juntos com os santos na igreja, né, e orarmos. Aí quando a gente levanta os olhos, os camelos começam a vir, a resposta, né, começam a vir. Senhor Jesus. Versículo 64 até o 67, né? Vamos ler todo até o finalzinho. Diz assim: também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, apiou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Senhor Jesus. Só uma coisa, achei até engraçado, mas esse versículo 64, quando diz assim: também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, apiou. Apiou é descer, né, do camelo, no caso, ou de um cavalo. Mas no original essa palavra apiou caiu. Ela caiu. Na outra versão ali, ele fala mais, é um pouco, né? Lançou-se do camelo, né? Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, lançou-se, né? Aquilo é como se ela tivesse pulado, né? Então, mas no original caiu, ela caiu do camelo, né? Senhor Jesus, ela viu aquele rapaz, né? E aí ela caiu do camelo. Senhor Jesus, né? Ela, assim, é como tivesse aquele amor, né? À primeira vista, né? Ela amou a Isaque, mesmo sem tê-lo visto, né? Ela não tinha visto Isaque, né? Mas aí ela se espantou, né? Quem é esse? Né? Ela o amou, né? Antes mesmo de conhecê-lo, antes mesmo de vê-lo, né? Isso também aconteceu conosco, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo o 7, né? O 7, o finalzinho do 7, diz assim: Senhor Jesus, aqui, né, mesmo apurado, né, por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. De Jesus Cristo, né, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, também aconteceu conosco, né? Nós não vimos o Senhor, mas nós o amamos, né? Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Ele é aquele digno de ser amado, né? Senhor Jesus, Ele nos deu sua vida, né? Ele deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que mesmo sendo ainda nós pecadores, o Senhor deu sua vida por nós. Então, por isso nós o amamos, né? Então, nós o amamos mesmo sem tendo visto, né? A quem não havendo visto, amais. Aleluia. Senhor Jesus. E por fim diz também, né, o versículo 103, né? Isaque conduzindo de Gênesis 67. Isaque conduzindo até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, ele a amou. Aleluia. Então, ela o amou antes de vê-lo, e ele a amou, né? Senhor Jesus. E a gente vê no início, né, o amor do pai para com o filho, né? E aqui a gente vê o amor do noivo para com a noiva, né? Senhor Jesus. Então, esse a Bíblia, né, é um romance desse casal, né? Senhor Jesus, em todo lugar quando nós formos, né, a gente vai encontrar Cristo e a igreja, né? Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.